Bom dia, pessoal. Bom, então vamos dar início aí à nossa apresentação de hoje. Ela não estava bem no nosso escopo de apresentações que a gente está fazendo aqui na Dahua, mas como a gente está lançando esse equipamento agora e está tendo uma demanda muito grande, a gente resolveu abrir um webinar para falar um pouco sobre ele. Tá? E do que se trata? É o nosso terminal de controle de acesso com reconhecimento facial e monitoramento de temperatura. Então eu vou começar a falar aqui para vocês sobre esse produto, sobre como que ele é utilizado, onde que a gente pode utilizar, e aí à medida que eu for apresentando, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar colocando aí no chat que a gente vai respondendo, tá bom? E qual que é a ideia desse equipamento, né? A gente vai ver agora. Então, a gente tem um background que todo mundo aqui conhece, que é a questão do Covid-19. É, a gente está ainda em quarentena aqui no Brasil, né? Nós somos assim como o mundo todo, nós somos afetados aí por esse problema. Mas a tendência é que mais cedo ou mais tarde a gente recomece a retomar, aliás, né, as nossas atividades diárias, né? O pessoal vai começar a trabalhar novamente, começar a ir para a escola, começar a ir para a faculdade, enfim, a vida vai retornar de alguma forma. E quando isso acontecer, algumas coisas durante pelo menos alguns meses ainda eu acho que serão alteradas, né? Uma delas é a forma como a gente trabalha aí nas empresas, né? Então a gente vai mostrar aqui o que está acontecendo. Quando a gente voltar, já está sendo usado, a gente já está comercializando até com uma boa quantidade aí de kits, a câmera térmica com Black Body, né? E esse tipo de equipamento ele é muito usado em hospital e em alfândega, bem como em aeroporto. Então a gente coloca esse tipo de equipamento, por exemplo, na no local onde descem as pessoas, no aeroporto, para que então elas tenham a temperatura medida. A gente fez um webinar sobre esse cenário, sobre essa aplicação. Quem quiser pode assistir aqui, a gente deixou disponível aqui no canal da Dahua, mas a ideia do controle de acesso é um pouquinho diferente, né? Por isso que ele até está em amarelinho ali nessa nossa lista. Quando a gente fala de câmera com black body, a gente está falando de um local onde vai entrar muita gente ao mesmo tempo, tipo a entrada de uma fábrica ou a entrada de vários pacientes num hospital. E nesse caso, a câmera, então, ela consegue, como a gente já havia falado aqui nos vídeos anteriores, pegar aí mais de 15 pessoas ao mesmo tempo, várias pessoas por segundo e assim por diante. No caso do controle de acesso, a gente está falando do controle de acesso convencional, que a gente tem em escritório, que a gente tem na entrada de um ambiente mais controlado e por aí vai. Então é um tipo de equipamento um pouco diferente, ele é bem mais simples, porém não menos eficiente. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Quais são, então, as duas grandes utilizações, tanto da câmera térmica quanto do terminal de controle de acesso com medição de temperatura para esses cenários que a gente vive hoje? O primeiro é da triagem preliminar, ou seja,
nem a câmera térmica, nem o terminal de controle de acesso, ele vai determinar se a pessoa está com o Covid ou não. Ele vai determinar apenas se a pessoa está ou não com febre. E a febre é um dos grandes sintomas aí que devem ser levados em consideração quando a gente fala sobre o Covid-19. Então, qual que é a ideia? Ao invés de ir uma pessoa com o termômetro e medir a temperatura de cada pessoa que chega naquele determinado ambiente, a gente vai fazer o quê? Vai colocar uma câmera ali para fazer isso, tá? Ah, então hoje, imagina que tem um escritório com uma entrada e aí a pessoa vai ter que ficar analisando cada um dos funcionários que entra. Isso não é muito legal, principalmente se você tem muita gente e num escritório com uma porta normal ou então com uma cancela, uma catraca de prédio comercial. Você ia causar ali um congestionamento de pessoas querendo entrar no prédio. A ideia nossa, então, qual que é a necessidade? É fazer uma triagem preliminar que seja automática, rápida e precisa. Tá? Essa é a ideia, é fazer automático, rápido e preciso. A mesma coisa com gravação de temperatura. Na verdade, o que ele fala de gravação de temperatura é o registro. Então, quando a gente tem que lembrar que essa parte de triagem e de medição de temperatura, ela faz parte de um processo. E nesse processo, existe aí, obviamente, uma anotação, uma coleta de informações sobre determinada pessoa. Então, vamos supor que você tenha 30 pessoas no escritório. E aí, todos os dias, a febre das pessoas é medida no momento da entrada. Isso aí, obviamente, vai gerar um relatório no final do mês, dizendo, por exemplo, a porcentagem de medições que foram feitas, quantas pessoas estavam com febre e assim por diante. E isso fazendo à mão é meio complicado, meio difícil, da mesma forma que é complicado fazer a triagem de medição de temperatura. Então, a ideia aqui também é fazer uma gravação, é fazer essa anotação dessas informações de forma automática, bem mais rápida, bem mais eficiente e gerando aí automaticamente também um relatório quando for necessário. E é para isso, então, que nós desenvolvemos o nosso terminal de controle de acesso com monitoramento aí de temperatura. Então a gente vai falar rapidamente aqui sobre essas três, teremos essas três partes, né, as características do produto, como usar e como instalar. E aí vocês vão ver o quão eficiente é o controle de acesso que foi desenvolvido aqui pela Darwa. Então, a primeira característica, que é a mais importante, é que você não precisa se aproximar do equipamento, aliás, que uma pessoa não precisa ficar se aproximando de todo mundo que chega naquele ambiente, né? Porque, imagina, você vai colocar ali um técnico de enfermagem, vai colocar um enfermeiro, uma pessoa da empresa para ficar medindo a febre, então ela vai ter uma chance maior de ser contaminada porque ela vai estar medindo a febre de um monte de gente, né? Principalmente se for uma empresa com muitos funcionários, ela vai se expor mais a pegar a doença, né? Então a gente evita isso utilizando um controle de acesso que já faz a medição da temperatura. Tá bom? Então o cara não precisa nem chegar muito perto. A gente vai ver daqui a pouco que ele consegue ter um alcance aí bem legal. E aí você evita aí que uma pessoa se contamine por estar ali andando no meio de muitas outras pessoas que porventura podem estar contaminadas. A outra coisa é o contato. Né, quando a gente tem um controle de acesso onde você tem que usar biometria, eu tenho que colocar o dedo ali para abrir a porta, alguma coisa. Se uma pessoa estiver infectada, enfim, um monte de gente vai colocar o dedo ali. A gente não sabe se de repente uma dessas pessoas ou mais estão infectadas, e aí o equipamento mesmo de controle de acesso pode ser um vetor. Então, a ideia de você usar o controle de acesso através de reconhecimento facial para isso é bem melhor, porque aí ninguém encosta no equipamento, ele continua limpinho ali, né? Inclusive, uma das recomendações aí da OMS é que é, que a limpeza leve em consideração coisas como, por exemplo, a maçaneta da porta, né? Todo mundo que entra numa determinada porta põe a mão na maçaneta para abrir, para fechar, e isso pode ser, enfim, isso pode ser um ponto de contato onde as pessoas irão se infectar. E aí a gente tem essa solução aí, a pessoa não precisa
nem encostar no terminal de controle de acesso, basta ela mostrar o rosto dela ali, e aí o próprio controle de acesso já vai ou não liberar a porta para ela. Outra coisa muito importante é a precisão, né? Ah, no caso desse controle de acesso, a gente não precisa do black body, a gente não usa o black body. Ele é calibrado de fábrica, ele tem um sensor térmico que é calibrado de fábrica, ele não precisa ficar sendo calibrado várias vezes. E o que, que vai acontecer? Ah, então ele é muito seguro, né? Ele sempre vai ter essa precisão de mais ou menos 0,5 grau. 0,5 grau para você ver se uma pessoa está ou não com febre já é uma coisa bastante eficiente. Esse 0,5 grau não significa necessariamente que ele vai errar esse 0,5 grau, tá? Só, normalmente ele acerta, mas existe aí uma tolerância de erro aí, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas que não vai atrapalhar aí no processo como um todo, tá? Além disso, o sistema permite também, através da imagem, que tenha uma espécie de compensação do algoritmo, né, via software, para melhorar aí a temperatura, onde vários aspectos são levados em consideração. A gente não vai ficar falando sobre isso agora, mas a ideia é que ele consegue manter essa precisão sempre. Uma outra coisa, então, também, obviamente, é o alerta. Então, se por acaso o dispositivo térmico determinar que a pessoa está com febre, ou seja, uma pessoa está aqui na frente do terminal, estou fazendo o reconhecimento e ela está com 39 graus. Aí o sistema, ele vai fazer, o próprio sistema faz um alerta. Esse alerta ele pode ser de diversas formas, né? Pode ser um alerta visual, você pode ligar, por exemplo, uma luzinha, uma sirene do lado do terminal de controle de acesso. Ele pode também dar um aviso sonoro, uma mensagem dizendo que ele deve procurar a triagem, ou se você não quiser constranger as pessoas, né, você pode fazer com que essa mensagem alerta apareça apenas na central de monitoramento. A mesma coisa com máscara, olha só que legal. O nosso controle de acesso com reconhecimento facial, ele também determina se a pessoa está ou não usando máscara. E esse é um dos procedimentos que eu acho que, independente da pandemia ou da quarentena, é um procedimento que ainda vai durar alguns meses. Né? As pessoas ainda vão usar máscara durante um bom tempo, principalmente quando elas voltarem a trabalhar. E o nosso terminal de controle de acesso, com medição de temperatura, já está preparado para isso. Caso o indivíduo chegue ali na frente e não está usando máscara, ele vai então receber um alerta, né, para ele usar a máscara. Isso também pode ser usado para enviar um alerta para a central de monitoramento, por exemplo. Falando em central de monitoramento, aqui está o nosso software de gerenciamento. Nós temos uma versão especial do DSS Express. O DSS Express é um software da Darrow, gratuito, que está na página, mas não é aquele software, tá? A gente tem uma versão específica do DSS para ser utilizado com esse equipamento, tá? Então, o DSS Express ele vai poder receber as capturas em tempo real, vai poder a gravação de imagens, vai poder receber alertas e vai poder ligar aí com as IPs, com alarme, controle de acesso e tudo mais. Mas vale lembrar também que, de toda forma, esse equipamento ele tem a plataforma aberta, ele tem SDK, API, então ele pode ser integrado em sistemas de terceiros, tá bom? Aí o controle de acesso, normal, tá bom? Não é nada, ele não tem, tirando a medição de temperatura e a verificação de máscara, ele é um controle de acesso convencional, onde você pode usar tanto o reconhecimento facial como o cartão de proximidade. Ele tem esse jeitão aqui que vocês estão vendo na direita, você vê que ele é um equipamento até bonitão, né? Ele fica muito bem assim num ambiente corporativo. Alguns cuidados aí com a instalação, né? Primeiro, esse equipamento ele foi feito para uso interno,
tá? Ele foi feito para uso interno, ele não foi feito para ser utilizado aí na parte externa dos prédios. A outra coisa, ele foi feito para a temperatura ambiente, entre 15 e 32 graus. Se a temperatura do ambiente estiver abaixo de 15 ou acima de 32, a medição vai perder a precisão. Tá? Mas considerando um escritório, eu acho que não é um problema nenhum. Alcance efetivo. No caso, a Dahua é um dos melhores equipamentos que existem hoje em relação ao alcance. Ele consegue começar a medir a 1,8 metros de distância. Né, isso é bastante. O cara não precisa ficar perto ali do equipamento, encostando para medir a temperatura. A 1 metro de distância ele já vai pegar legal e entre 0,3 e 1,8 metro. Então, você tem a liberdade de só do equipamento e já ter a sua temperatura sendo medida. E um outro cuidado é que quando você vai ligar ele, você tem que deixar ele 20 minutos calibrando. Calibrando assim, não precisa fazer nada, você só precisa ligar ele e começar a usá-lo depois de 20 minutos, tá? Antes disso, ele pode dar alguns problemas aí em relação à medição. Eu digo isso principalmente porque na nossa área, muitas vezes o cliente ele pede, né, para fazer uma demonstração. Eu quero ver funcionando, como é que funciona. Então, quando você levar um equipamento desse para testar no cliente, lembre-se de que você tem que deixar ele 20 minutinhos ali ligado antes de fazer a demonstração. Outros cuidados, ele não é feito para ficar no sol direto, então, por exemplo, você não pode colocar esse equipamento na frente de uma janela, que vai ficar, enfim, que vai ficar com o sol batendo nele o tempo inteiro. Você não pode fazer isso. Tem que colocar ele num local onde o sol não bata direto nele. Não pode ter vento. O que é? Ou seja, tipo, você não pode colocar o equipamento embaixo de um ar-condicionado, por exemplo. Né? Se você colocar o equipamento embaixo do ar-condicionado, aí ele vai também ter um problema aí referente à precisão da medição da temperatura. Isso daqui, eu acho, eu já volto aqui nessa parte, e tem a parte aqui da transpiração que ele fala, né? Por que ele fala transpiração? Bom, imagina que um dos funcionários estava chegando atrasado, desceu correndo do ponto de ônibus, foi correndo embaixo do sol, chegou na frente do terminal, ele estava suando. Primeiro, você transpira para que o seu corpo consiga manter uma determinada temperatura, né? Então, se você está suando muito, ou sua testa está toda molhada, isso vai poder interferir na leitura da temperatura, tá? Não que ele meça, mas como o cara vai estar molhada e ele mais porque ele estava correndo, por exemplo, a medição da temperatura, o terminal ele não sabe se o cara estava correndo ou não, ele não tem noção se o cara estava correndo ou se ele estava parado. Então, naquele momento, se ele estiver medindo o cara e o cara estiver muito quente, ele vai levar isso em consideração na medição da temperatura. Então, o ideal é que a medição não seja feita aí quando a pessoa estiver, enfim, suando. E esse caso da oclusão da testa, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente. Por quê? O nosso equipamento, ele faz reconhecimento facial. E ele mede a temperatura especificamente na testa. Olha só que interessante. Por que isso? Porque imagina o seguinte, imagina que o funcionário, sei lá, está subindo para entrar e ele está com uma xícara de café na mão, ou então ele está falando no celular. No caso dos medidores que utilizam termopilha, que é um termômetro eletrônico, assim, para falar de uma maneira bastante obtusa, esse termômetro ele vai acabar pegando essa temperatura. Ele vai medir essa temperatura do ambiente. Então, se o cara estiver tomando um cafezinho na hora ali na frente do terminal, ele vai pegar. O nosso não.
O nosso não tem esse problema, porque o nosso ele faz a leitura apenas na testa. Então o nosso dispositivo térmico, ele faz a leitura apenas na testa da pessoa. Por isso que você não pode tá usando boné, não pode estar usando touca, ele tem que estar vendo a sua face e tem que estar lendo a temperatura na sua testa. Isso garante, então, que você está medindo a temperatura no local correto. E são os métodos de montagem, né? Então você pode colocar na parede, ele já vem com buchinha, já vem com um parafusinho para você colocar ele na parede, é bem tranquilo montar. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que a gente tem um suporte, caso vocês queiram fazer a montagem vertical. Essa montagem vertical, assim, esse suporte ele já vem pronto para colocar a câmera, só ligar ele na tomada, e a grande vantagem é que você pode carregar o equipamento para qualquer lugar que você queira. Aí tem a cancela, e tem a cancela de terceiros. Qual que é a diferença, né? Nós temos a cancela, né? Então, se você quiser comprar a cancela com terminal de controle de acesso, você pode. Mas a gente sabe que a grande maioria dos clientes que a gente vai atender hoje, por causa da pandemia, já tem a cancela. E aí a gente tem o Partner, que é o mesmo equipamento, só que ele vem com esse suportezinho aqui, ó. Tá? Ele já vem com esse cara para você poder montar ele numa cancela de terceiros. Então também é bem
Eu acho que o sinal aqui não anda muito bem. Infelizmente não. Mas agora eu já voltei. Não sei se o pessoal ainda está aí. Mas eu não sei se eu consegui até falar. Eu falei até aqui, né, sobre as cancelas. Não sei se todo mundo chegou a ver. Então são os métodos de montagem, né? Falei sobre a montagem na parede, vertical, cancela e cancela de terceiros. Eu não sei se eu estava falando sozinho nesse momento ou não vi exatamente o momento que caiu, mas essas são então as 4 maneiras que a gente tem para fazer a instalação dos equipamentos do terminal de controle de acesso, tá? E aqui, como só para mostrar, né, que isso daqui faz parte da solução. Então, a solução, na verdade, ela é um processo de triagem. Então, a pessoa chega, se ele tiver com a temperatura anormal, ele é colocado numa área de isolamento, né? E aí sim vai um profissional lá da área de saúde para medir a temperatura da pessoa. E a mesma coisa se o cara estiver passando por uma cancela, né? Se ele tiver com febre, alguma coisa, então ele tem que ir para uma área de isolamento. E aqui está a topologia do sistema, então você tem mais de uma maneira de fazer isso. Você pode colocar ele na cancela, ou pode usar ele nesse nosso totem, fazer a gravação das imagens aqui no gravador, ou enviar direto para o DSS Express. Em qualquer um dos casos, isso vai chegar numa central de monitoramento, onde eu posso estar vendo em monitores, vendo no video wall, enfim, para ele é totalmente diferente. O importante aqui são os terminais de controle de acesso e o DSS Express. O resto tudo você pode escolher. O processo, medição com temperatura sem contato, então é o primeiro. Caso a pessoa apresente algum problema, a gente vai fazer uma revisão manual, aí a pessoa com termômetro, vai ver se o cara realmente está com febre ou não, ou só, enfim, ele está quente por algum outro motivo, e caso então ele esteja realmente com febre, aí tem um plano de emergência que a empresa deve estar utilizando. Esse plano de emergência pode ser levar esse cara para um médico ou chamar um médico para fazer um primeiro atendimento e por aí vai. E aqui são os produtos. Então, o nosso o grande A é esse cara, tá? É o 7213X-T1. O T1 aqui, esse T aqui indica que ele faz a leitura de temperatura. É importante a gente frisar isso, porque a gente tem o mesmo equipamento, só que sem a leitura de temperatura, tá? Esse daqui, então, ele tem que ser exatamente esse part number. E é aquele lance, né? Tem tela sensível ao toque, ele tem que estar trabalhando entre 16 e 32 graus, como a gente já tinha falado anteriormente, isso não é bem um problema. E a precisão de temperatura aí é de meio grau. Para esse procedimento de triagem, já é mais do que o suficiente. Uma outra coisa, a distância de monitoramento, então ele começa aí a conseguir fazer uma medição com essa precisão a 1,8 metro, e a gente consegue então fazer aqueles alarmes que já havíamos comentado. Então, se a pessoa não estiver usando máscara, ou se ela tiver com febre, ele vai fazer um som ali, né, e vai emitir um alerta que pode ser tanto local quanto na central de monitoramento que estiver usando o DSS Express versão controle de acesso, a versão para funcionar com esses equipamentos que fazem leitura de temperatura. O outro equipamento é o mesmo, o sensor e o terminal são os mesmos, só que aí você pode já comprar ele nesse totem aqui, ó, que aí é muito mais fácil para ligar ele. Esse totem aqui você só liga ele na tomada, e se tiver um ponto de rede, você quiser colocar ele na rede, você pode também, mas a instalação dele é muito mais fácil. Tá? Ele tem 1,5 m mais ou menos de altura, pouco menos de 1,5 m, então é o suficiente para pegar a temperatura aí das pessoas que pegam, e é legal porque você pode, por exemplo, na hora que as pessoas estiverem entrando por uma porta, você leva o terminal lá, na hora que for sair, você pode transportar ele para outro local. Essa que é a ideia dele, né? Ou então até mesmo usar em eventos, né? De repente tem um evento no hotel, você quer colocar ele ali, mas não quer deixar ele fixo na parede. Então você pode carregar esse totem de um lado para o outro.
Aqui, como eu falei, aí são... Bom, os torniquetes, se você for comprar um sistema completamente novo, for usar as cancelas da Darrow, ele já pode vir com o leitor de temperatura. Caso contrário, se o cliente já tem, então, a cancela e ele quer colocar em cima o nosso terminal de controle de acesso, aí ele compra esse cara aqui, muda um pouquinho o part number, tem esse azinho aqui no meio, e aí ele já vem com essa peça aqui embaixo. Ó. E aí, por aqui você passa os fios e consegue então colocar ele preso numa cancela, tá bom? Aqui é mais curiosidade, tá? Eu tinha comentado antes que tinha são dois tipos de medição de equipamentos, né? Um, ele faz a imagem térmica e o outro usa um sensor chamado termopilha. A Thermopile ou termopilha, né? Enfim, como você queira chamar, é um dispositivo que transforma calor em eletricidade. E em cima disso, então, é que você faz a leitura de temperatura, tá? E essa leitura, então, de temperatura é o que vai... O pessoal está falando no chat aí que parou, voltou, parou. Como é que tá aí? Tá. Bom, então essa daqui, como eu estava falando, é só uma comparação entre a tecnologia térmica e o eletrônico, que é a termopilha. A grande diferença... Então, quando vocês forem comparar terminais de controle de acesso com leitura de temperatura, vocês devem levar isso em consideração. Qual é o tipo de sensor que está sendo usado? Então, se for um sensor térmico, como o usado pela Darrow, eu tenho uma resolução maior, eu tenho uma calibração que vem de fábrica, ele é bem mais preciso e bem mais rápido. Quando eu uso a tal da termopilha, o que vai acontecer então é que eu vou ter uma resolução bem pior e vou ter um maior consumo, vai demorar mais para eu conseguir fazer então as medições. E aqui então, só para finalizar, eu vou deixar aqui um videozinho para vocês, tá? Onde ele vai mostrar aí o funcionamento então, dos aparelhos. Então, esse daqui é o que a gente estava comentando, que é aquele que já vem com o suporte, ou seja, ele é feito para ser montado rapidamente, só ligar na tomada, está pronto. O equipamento ele consegue ter um banco de dados com até 100 mil faces, então ele consegue trabalhar standalone com 100 mil faces, é bastante coisa. Você vê que a pessoa não precisa chegar perto do equipamento. Ele consegue fazer a medição de temperatura em menos de meio segundo, então você não vai ter fila ali para entrar. Que estava falando
O nosso equipamento, ele só vai medir realmente na testa, né? Ele não vai medir se a pessoa não estiver utilizando outra coisa. Ele vai te dar um alarme também se a pessoa estiver usando ou não máscara. Então é um equipamento completo aí para você fazer esse tipo de controle de acesso. Então aí são as opções que a gente tem hoje no mercado. Bom, e basicamente então é isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar. São os nossos terminais aí de controle de acesso. Agradeço aí o pessoal que está participando. O Henrique chegou aí, o Nino, que está sempre com a gente, Alexandre. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, o Fernando está perguntando se tem porta de rede. Sim, tem porta de rede, sim. Você pode colocar ele numa rede convencional para ligar, por exemplo, no software de controle de acesso, tá? Dá para ligar sem problemas. O Márcio está perguntando se essa solução funciona para entrada em uma academia. Com certeza, né? Se essa academia ela tiver uma cancela, se você puder cadastrar as pessoas no controle de acesso ou fazer uma integração com o controle de acesso que você já tem, esse aí é um dos principais locais aí onde a gente pode usar esse tipo de equipamento. E amanhã a gente também, para dar continuidade nesse mesmo tema, a gente vai fazer uma apresentação sobre um sisteminha muito simples que a Darra desenvolveu para controle de fluxo. Então, vai ser amanhã às 10 horas da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Vou tentar melhorar o link para ele não ficar caindo, mas já fica o convite aí. Quem quiser participar, o nosso amigo Ricardo já colocou aí o link para inscrição, tá bom? Então é isso, obrigado, viu, José? Obrigado a todo mundo aí que participou, que deixou seu recado. O Henrique ele está falando um pouquinho aí sobre shopping. O problema do shopping center, Henrique, é que aí você. Veja, esse nosso terminal de controle de acesso, ele pega uma pessoa por vez. Então, se você for a colocar na entrada do público, aí já não fica tão legal. Aí a gente já recomenda que você use a câmera mesmo térmica com o Blackbody. Ou se você quiser colocar vários totens aí, mas aí tem que dar uma funilada. Mas a ideia é essa aí mesmo. Então tá bom. Obrigado aí, Alexandre. Obrigado, Henrique. Obrigado, Marcelo. Grande Marcelo. E a gente vai falando aí, então. Quem quiser, entre em contato aí conosco. E hoje ainda essa apresentação vai estar no YouTube, para quem quiser rever ou quem quiser passar para os amigos darem uma olhada. E amanhã, então, tem mais, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.